telespectadores que estão nos assistindo aqui, inclusive no chat, que eu vi que já são diversas perguntas aqui no chat com relação a essa questão do leilão, que nós vamos fazer daqui a pouco. Mas para quem estiver nos acompanhando agora e quiser acessar o site e já tirar as suas dúvidas, qual que é o site? www.lut.com.br. LUT, novamente, escreve-se assim. L-U-T. Leilão com uso de tecnologia. E foi comentado sobre praça, né? Praça, para quem não conhece o termo, a praça ela existe dentro do processo de execução e existe necessariamente a primeira praça e a segunda praça, né? Na verdade, essa primeira praça, a segunda praça existe como previsão legal e tem que ocorrer necessariamente, ou seja, todos os leilões judiciais com uso de tecnologia, obrigatoriamente ele tem que passar pelas duas praças, é isso? Obrigatoriamente tem que passar pela primeira praça e pela segunda praça. Para vocês terem uma noção, existem vários bens no nosso site que são arrematados em primeira praça. Fabiana, mas por que alguém arremataria em primeira praça um bem que é só ele esperar 3 dias que vai para a segunda praça e cai 30% o valor? Muitas vezes isso acontece porque o bem já está com um preço tão interessante, ou o investidor tem tanto interesse naquele terreno, naquele imóvel, que ele não espera a segunda praça para garantir. E eu já acompanhei um dos leilões que teve na LUT, onde a briga foi no finalzinho da primeira praça. Então, faltava 5 minutos para terminar o tempo certo da primeira praça. Então, faltando 1 minuto para o final da segunda praça, a primeira pessoa deu lance, tá certo? E dali começou, já deviam ter várias pessoas olhando, olha só que interessante, né? Porque os investidores daquele terreno específico já estavam todos de olho. Então os outros 3 que estavam habilitados começaram a também dar os lances. Como funcionam os lances? Se eu dou um lance agora, a outra pessoa tem mais 3 minutos para dar o lance. Se ela não der o lance em 3 minutos, eu ganho. Então o que acontecia? A cada 3 minutos, um dava um lance. Ou seja, o valor vai lá em cima. E aí vai subindo o valor. E tem um valor de incremento. O que é o valor de incremento? Suponhamos que eu estou falando de um imóvel de 1 milhão. Cada lance que você der, o incremento está lá escrito, R$20 mil. Então, se eu dei um lance, eu estou aumentando mais 20. Mais 20, mais 20, mais 20. E vai chegar um momento que esse valor pode até ser alterado, na hora de fechar, ele pode ser que altere. Então, a briga começa aí pelo valor de incremento. Neste caso, ele começou na primeira praça, foi arrematado por um valor extremamente alto, e os dois começaram a brigar ali na primeira praça. Depois a gente foi ver que era um terreno comercial, um terreno gigantesco, numa área comercial de um município perto de São Paulo. Então, claro, para construir galpão, para construir prédio, para construir uma série de shoppings, por exemplo, seria extremamente interessante. Por isso, a briga foi na primeira praça. Então, você tem investidores de médio, pequeno e grande porte. Provavelmente, esses daí eram investidores de grande porte. Outro exemplo muito interessante foi de um imóvel que a gente tinha para leiloar só a metade de uma loja comercial. Fabiana, quem vai arrematar a metade de uma loja, né? Então, a loja ficava num bairro super caro em São Paulo e a pessoa tinha interesse na metade daquele terreno, daquela loja, porque realmente o valor estava muito atrativo. Então, é uma questão de procurar. É bom para o advogado, é excelente para o juiz, que vai agilizar o processo dele. Para o próprio cartório? Para o cartório, que vai tirar uma boa parte do trabalho do cartório também, porque a LUT faz bastante coisa para auxiliar esse processo. O advogado recebe rapidamente os honorários dele, e para o investidor, que tem a oportunidade de participar dos leilões eletrônicos, inclusive viajando para o exterior, porque o site da LUT você pode acessar e fazer a arrematação de qualquer lugar que você esteja no mundo. Você que está nos assistindo, acesse aí o www.lut.com.br, é isso? Exato. Nós estamos aqui com a doutora Fabiana Lopes Pinto, falando sobre a questão dos procedimentos, né, de alienação judicial, nos procedimentos de leilão, envolvendo, né, o leilão judicial de forma eletrônica. Nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos. Voltamos com o programa Questão de Justiça, hoje trazendo
como convidada, né, a doutora Fabiana Lopes Pinto, né, falando sobre essa questão, né, dos processos judiciais envolvendo o leilão, chamado leilão eletrônico. Doutora Fabiana, falamos de leilão eletrônico. Que tal se navegarmos um pouquinho pelo site da LUT, pode ser? Fantástico. Até para que possamos entender como é que funciona, porque eu, por exemplo, não acessei ainda, né? Quero conhecer. Vamos lá? Vamos ver lá. Como é que funciona esse chamado leilão eletrônico e vamos navegar pelo site. Dá para acessar o site da LUT? Vamos lá? É www.lut.com.br. Pois bem, nós estamos agora no site da LUT. Esse é o site. Basta clicarmos em acesso aos leilões. Muito bom, hein? Os leilões começam a aparecer na tela. Viu? Muito lindo. Fantástico, né? Fantástico. Aí vocês podem perceber que eles estão divididos por bens. Então a gente tem lá apartamentos, né? Vamos clicar no primeiro, que são os apartamentos, que são... Na verdade, todos esses são bens que estão a leilão, é isso? Sim, apartamentos, casas, veículos, máquinas, todo tipo de bem. Lá embaixo temos os 3 que estão os próximos. Esses daí são os destaques, é isso? Da semana? Exatamente. Suponhamos, esse então, daí é um apartamento, é isso? Esse é um apartamento. Se vocês puderem clicar em cima da foto dele... A fotinho do apartamento do lado esquerdo. Isso, só clicar na foto do lote 1. Mais abaixo um pouquinho. Isso aí, né? Aí clica 2 vezes. Ou seja, estou no link, na verdade, de um apartamento que está sendo leiloado, vai ser leiloado. Exato. Por que está escrito sustado? Porque ele foi leiloado já? Porque ali o que acontece? Pode ser que o juiz tenha feito... tenha acontecido um acordo entre as partes e o próprio juiz, através do chamado portal administrativo, ele entra no site e susta o leilão. Então ele susta porque ou houve algum julgamento favorável ou ele resolveu suspender o leilão, como acontece no processo judicial normal. Interessante. Agora o juiz ele tem que acompanhar também. O juiz ele recebe uma chave de acesso ao nosso portal, porque como ele nos nomeia, o que acontece? Tem um chamado portal administrativo. E para que ele fique bem confortável de bem ir a leilão pelo processo eletrônico, sem nenhum tipo de problema, ele pode a qualquer momento entrar e suspender o leilão. Então ele pode suspender porque as partes fizeram algum acordo, ele pode suspender ou sustar porque ele decidiu julgar favorável a algum questionamento que foi feito no processo. Tá? Ele então, tem controle total sobre o procedimento. E o juiz tem todo o mecanismo para fazer isso sozinho pela ferramenta. E o judiciário não perde o controle do que está acontecendo. Por exemplo, o judiciário juiz vai lá e... Não perde, ao contrário. Da mesma forma que ele faz a penhora online, ele vai, susta e suspende, por exemplo, o leilão na hora que ele quer? Suspende a hora que ele quer, ele controla absolutamente tudo. Na verdade, o juiz é o que mais fica feliz com esse procedimento, porque vem a agilizar o poder judiciário, as varas começam a eliminar alguns processos e finalizar processos de verdade, né? Então, quando ocorre o leilão, ocorre a finalização de um determinado processo, ou quase já chega ali ao final. E a gente está preparando, toda a parte de tecnologia está preparada para que os leilões sejam feitos agora, gente, via iPad, iPhone e todos os demais mecanismos de tecnologia. Ou seja, por que eu falo de iPad? Muitas vezes eu sou investidora, né? Quero arrematar um determinado bem, mas o leilão está no meu período de descanso. Fim de semana, férias, feriado, né? Quinta, sexta, aquelas emendas, né? Mas eu tenho meu iPad, meu iPhone, eu levo para qualquer lugar, eu acesso de qualquer computador. Da minha cama, né? Posso ficar aqui dando lance. Uma outra modalidade muito interessante de leilão, Leopoldo, é a modalidade de leilão automático. Vejam só, eu tenho um determinado compromisso, quero muito arrematar aquele bem, mas justamente naquele horário eu tenho uma audiência, eu tenho uma reunião importante, estou viajando, não posso parar e ficar ali na frente do computador brigando nem do meu iPad, nem do meu iPhone. Eu vou estar concentrado em outra coisa. O que eu faço? Sabendo que eu tenho esse compromisso, eu antecipadamente faço um lance automático. Então vamos supor, esse bem foi para a segunda praça por R$1 milhão, mas eu topo arrematar até R$1,3 milhão. Então eu cadastro aqui um lance automático, onde Fabiana vai arrematar até R$1,3 milhão, por exemplo.
Eu crio o ID e uma senha. Você cria um ID, uma senha, inclusive, isso depois eu vou falar, vocês precisam, para participar do leilão antes, se cadastrar geral, fazer um cadastro geral de vocês, e depois vocês precisam se habilitar para participar daquele leilão específico, tá certo? Então são 2 cadastros, um geral e um outro específico por leilão. Muito bem, então eu vou até 1.300.000. Suponhamos que o valor de incremento, que também está escrito, gente, sempre aqui, ó, logo abaixo do valor do bem, temos o valor de incremento, tá? Então, no valor de incremento eu tenho lá 20 mil reais. Cada lance é 20 mil reais. Eu não estou lá e tem alguém brigando comigo, mas eu estou no lance automático. Então, cada lance que a pessoa dá é de 20, o meu é de 20. 20, 20, 20, 20, até parou em 2.240.000. O meu concorrente parou em 2.240.000, então por 2.260.000 eu ganhei no lance automático, porque eu tinha pedido para ir até 1.300.000. Certo? Porque automaticamente será dado lance em meu nome a cada 3 minutos. Olha que interessante. Se, no entanto, a pessoa que estiver brigando comigo, ou as pessoas que estiverem brigando comigo, forem até 1.500.000, eu perdi. Porque estava no automático que eu ia até 1.300.000 apenas. Tá certo? Então, o que isso tem resultado de positivo para o judiciário? A maioria dos leilões que iam antes para leilão presencial, eles terminavam como leilões negativos. O que seria um leilão negativo? O judiciário criou todo um aparato para se realizar um leilão, fez a divulgação, mas poucas pessoas apareciam lá na hora para arrematar o bem. Então, muitas das vezes, esses bens eram arrematados por valores muito pequenos e poucas pessoas tinham informação sobre isso. Agora, como a publicidade é muito grande, porque ele está na internet para ser arrematado, a chance de ser arrematada é de 90%, 80%. Os valores de arrematação são muito similares ao valor de avaliação do bem, poucas às vezes as depreciações, e se encontra muita oportunidade de negócios aqui. Nosso chat está a 1000, né? Primeiramente eu gostaria de cumprimentar o Dr. Rui Augusto Martins, que é advogado, é conselheira da nossa OAB Seccional São Paulo, né? Alguém muito querido, né? Da nossa ordem, aliás, OAB, que vem apoiando sempre o programa Questão Justiça, lá o Dr. Luiz Flávio Borges Durso, aliás, Dr. Durso extremamente favorável à questão das tecnologias, hoje trazendo dentro do site da OAB São Paulo, por exemplo, inúmeras palestras e cursos, enfim, trazendo essa possibilidade, né, do profissional do direito ali interagir e, inclusive, a questão dos cursos telepresenciais hoje. Aliás, eu acho que essa questão dos leilões não deixa de ser o futuro. Hoje, pelo menos no meu tempo, né, na minha época, se assim poderia me referir, não se falava em leilões judiciais. Aliás, não existia nem os cursos telepresenciais. Hoje, com um simples clique, o aluno faz o dever da universidade na sua própria residência, né? Ele vai lá, clica, ou do próprio escritório. E agora, quiçá, com os leilões eletrônicos. Então, os cumprimentos ao Dr. Rui Augusto Martins, uma pessoa muito querida, né? Um profissional de muito respeito e muito querido de todos nós advogados. Os cumprimentos também ao Neto Palma, né? O Marcelo e diversos outros internautas que estão aqui interagindo. Por exemplo, o Neto, ele fala que ele comprou um imóvel, né? Ele tinha uma dívida de 500 mil e acabou acertando ela por 102 mil. Não sei se existe essa possibilidade junto aos leilões eletrônicos, ou seja, o imóvel avaliado num valor. Vamos colocar aqui o exemplo dele de 500 mil e esse imóvel ser leiloado via leilão judicial eletrônico no valor de 102 mil. Essa defasagem do valor, né? Existe essa possibilidade junto ao leilão judicial eletrônico? Ele fala que o imóvel dele foi avaliado em mais de 1 milhão, né? Estava em garantia da União, enfim, ele usou aqui a questão das debêntures, ele acabou comentando todo o caso dele aqui, mas existe essa possibilidade de o imóvel de 500 mil ser acertado no valor de 102 mil, como ele mesmo se referiu aqui? Bom dia ao Dr. Rui também, Neto, todos os internautas que estão aqui conosco. Hoje em dia, a prática das empresas que fazem o leilão eletrônico é de não aceitarem o leilão quando ele está abaixo de 60% do valor
de avaliação, para que não seja considerado ou que não haja um risco de nulidade.